Capítulo 2 do Código de Hammurabi. A Estela de Susa. A estela é um monólito, ou uma coluna de pedra com inscrição. A estela lembra os obeliscos egípcios, os arcos de triunfo romanos, os monumentos modernos recobertos de inscrições que recordam vitórias em guerras, que homenageiam heróis, que engrandecem personalidades históricas ou que perpetuam de modo duradouro acontecimentos marcantes. A estela de Susa, porém, traz gravado em sua superfície um conjunto de leis, que ficou conhecido como Código de Hammurabi. Porquanto foi esse rei, como consta no início do texto, que mandou gravar essas leis que regiam a cidade de Babilônia e o império ou reino babilônico. Pode parecer estranho que a estela de Hammurabi tenha sido descoberta na cidade de Susa, metrópole dos Elamitas, habitantes de Elam, região a noroeste do atual Irã. Inimigos dos povos da Mesopotâmia, os Elamitas invadiram e conquistaram a Babilônia no ano de 1153, antes de nossa era. Certamente, levaram a estela de Hammurabi como troféu de guerra e conservaram na capital de seu reino, Susa. Esta cidade sofreu posteriormente sucessivas invasões de persas, partas, gregos e novamente persas, entrou em decadência e, por fim, foi definitivamente abandonada no século XIII de nossa era, depois de sucessivas incursões dos mongóis. Chamada de Estela de Susa, seria mais apropriado chamá-la de Estela de Babilônia, cidade onde foi gravada e erigida, ou mesmo Estela de Hammurabi, porquanto foi esse rei que mandou confeccioná-la e gravar nela o código de leis que leva seu nome. Acreditava-se que estava exposta no templo de Shamash, deus do sol, na capital do reino babilônico. Segundo outros historiadores, ela estaria no templo de Sipar, cidade santa do deus Shamash, denominada atualmente Abu Rabá, localizada nas proximidades de Bagdá. Descoberta, como já foi dito, pela expedição francesa comandada por Jacques de Morgan no inverno de 1901 para 1902 em Susa, ela foi transportada para Paris, onde figura entre as inestimáveis obras de arte, da ciência e da história da humanidade no Museu do Louvre. Algumas características dessa estela multimilenar parecem ser descritas. Na parte superior, pode-se contemplar em baixo relevo a imagem do rei Hammurabi que recebe de Shamash, deus do sol, as insígnias do poder real, ou, segundo outros, as próprias leis que constam no código. O bloco de pedra mede 2,25 m de altura e tem na base uma circunferência de 1,9 m. O texto gravado consta de 51 colunas que totalizam 3.600 linhas escritas em caracteres cuneiformes. Na base da estela há uma parte raspada de 7 colunas, eliminando assim 35 artigos desse código. Verdadeiro tratado de jurisprudência da época, contemplando disposições da ordem civil, penal e administrativa, composto de 282 artigos. Essa divisão em artigos ou parágrafos foi definida por Jan Vincent Scheele, que fez sua primeira tradução. O texto completo do código, com prólogo e epílogo, será apresentado em capítulo logo mais adiante. Cumpre ressaltar que o texto está gravado em caracteres cuneiformes, alfabeto utilizado pelos antigos povos da Mesopotâmia. Foi denominado de cuneiforme porque as letras ou anagramas que apresentam em forma de cunha, do latim cunea, daí cuneiforme, ou seja, em forma de cunha. O trabalho de incisão na rocha dura de diorito deve ter sido executado por um artesão com exímia habilidade, um verdadeiro artista. Ainda mais que no alto da estela conseguiu cinzelar com perfeição a figura do rei Hammurabi e do deus Shamash. Convém relembrar também que os textos cuneiformes, de uso geral, entre os babilônios, não era transcrito em pergaminhos, em couro de cabra ou em papiro como faziam outros povos da antiguidade, mas em tijoletas, também chamadas de tabuletas. O próprio código fala dela ao exigir que os contratos, as sentenças judiciais, os empréstimos em dinheiro,
as garantias dadas para qualquer transação fossem lavrados em tijoletas, que serviam de comprovante de recibo de débito ou de crédito, de compromisso ou de quitação e etc. O processo de escrita era bastante simples. O texto era redigido em tijoleta fina, de argila fresca que, depois de preenchida com os devidos termos, era exposta ao sol para secar. Assim, a escrita assumia o aspecto de ter sido gravada. Na realidade, o escrevente utilizava um estilete com ponta triangular, com a qual traçava as letras ou cunhas verticais, horizontais, diagonais, na argila mole, formando letras, sílabas ou mesmo conceitos. Quando do achado da Stella de Souza, a tradução dos textos nela gravados foi feita com rapidez por Jan Vincent Scheele, pois a escrita cuneiforme já era conhecida, tendo sido decifrada pela primeira metade do século XIX. Jan Vincent era um padre francês e renomado assiriólogo. Participou de expedições arqueológicas no Iraque e também no Egito. Depois da descoberta da Stella de Souza, ele tomou a si a tradução do Código de Hammurabi e, em poucos meses, publicou a versão francesa com o título La Loi de Hammurabi, a Lei de Hammurabi. Além disso, publicou várias outras obras sobre a história antiga da Babilônia e da Assíria, trabalhos sempre baseados nas descobertas feitas nas escavações levadas a efeito por expedições a esses locais. O trabalho que se apresenta a seguir não é propriamente uma tradução integral, mas um resumo e uma boa adaptação do livro de Claude Herman Walter Jones, intitulado Babylonian and Assyrian Laws, Contracts and Letters, Leis e Contratos e Cartas Babilônicas e Assírias, publicado em 1904, em Nova York pela editora Charles Scribner Sons. O autor era um sacerdote inglês da Inglaterra anglicana, nascido em 1857 e falecido em 1920. Renomado orientalista, foi professor de Assiriologia na Universidade de Cambridge. Além da obra citada, e que é objeto dessa tradução e adaptação, deixou mais 4 outras, todas elas extensas e volumosas, versando sobre o mesmo tema, ou seja, a história das antigas civilizações da Babilônia e da Assíria. Da grande e densa obra apenas citada, desse autor, foram extraídos os capítulos que descrevem a organização familiar e social do reino, ou o Império Babilônico, de quase 4.000 anos atrás. Por essa razão, foram privilegiados os capítulos que dizem respeito mais especificamente ao Código de Hammurabi, contemplando as disposições legais propriamente ditas, as penalidades aplicadas a crimes e desvios de conduta dos cidadãos, e como essas leis atingiam especialmente o indivíduo, a família e a comunidade. É claro que o capítulo central é o próprio Código de Hammurabi. Para entendê-lo melhor, especialmente em suas minúcias, não havia como deixar de traduzir os capítulos que o autor Claude Walter Jones dedica à organização social do antigo Estado babilônico, à atuação de juízes e às cortes de justiça que atuavam nos processos legais e que proferiam suas sentenças. Em vista disso, se fez necessário traduzir também os capítulos que tratam dos direitos dos cidadãos, da organização familiar, do casamento, da separação ou do divórcio, da educação dos filhos, das obrigações dos filhos para com os pais, além daqueles relativos aos direitos de herança, aos processos de adoção e, finalmente, aqueles sobre a escravidão, instituição que subsistia em todas as sociedades antigas. Esses capítulos foram praticamente todos traduzidos na íntegra, com breves condensações ou adaptações textuais, quando se achava oportuno. O autor dessa obra confere ainda destaque especial à influência da religião na vida dessa sociedade antiga. Religião de cunho politeísta, como eram todas as manifestações culturais da antiguidade, que expressavam de diferentes maneiras suas relações com as divindades que presidiam a vida e o destino de cada pessoa em particular, e de todo o povo em geral. O capítulo que trata desse aspecto versa sobre a importância do templo como centro vital da sociedade babilônica, não somente na visão religiosa propriamente dita, mas na perspectiva social e econômica. O aspecto principalmente religioso transparece de modo particular no caso das mulheres consagradas aos deuses ou ao templo,
e que podiam se casar, mas lhes era vedado gerar filhos. Transparece ainda mais claro, no entanto, no prólogo do próprio Código de Hammurabi, em que o rei invoca todos os deuses do panteão babilônico, apresentando-lhes especial devoção e sujeição, como preito de gratidão pelo poder e pelos grandes benefícios que deles recebeu. De modo particular, a inédita inspiração de promulgar esse código de leis para todos os seus súditos. Por essas diversas razões, foram excluídos os capítulos relativos ao exército, a doações, penhoras e garantias, salários de trabalhadores contratados e outros temas de menor impacto social ou de menor interesse para o leitor de hoje. E até mesmo para compreender de modo suficiente as estruturas básicas e o modo de vida da sociedade babilônica. Desses capítulos foi feito um resumo de poucas linhas na tentativa de acrescentar algum elemento de certo valor histórico. A última parte dessa obra, de Claude Walter Jones, traz uma extensa coleção de cartas encontradas nas escavações. Essas cartas, na realidade, eram tijoletas enviadas ao destinatário dentro de um envelope, ou caixinha, feito também de argila. O autor desse livro reproduz algumas delas enviadas pelo rei Hammurabi e por alguns de seus sucessores, além de muitas cartas trocadas entre babilônios e assírios que abordam os mais variados assuntos. Essa parte final do livro foi totalmente excluída, porque se julgou mais oportuno ater-se estritamente ao que dizia respeito ao Código de Hammurabi. Não obstante isso, a presente tradução termina precisamente com breves excertos de 2 cartas escritas pelo rei Hammurabi. E aí finaliza-se o capítulo 2 e a gente vai para o 3, que é bem curtinho. Bem curtinho mesmo, tem 3 páginas. Capítulo 3. Um pouco de história. Para situar melhor o leitor no cenário da antiga Mesopotâmia, convém fornecer alguns breves elementos históricos. O Código de Hammurabi nos transporta para a Suméria, parte meridional da antiga Mesopotâmia, região que hoje se situa ao território do Iraque. A partir do 3º milênio antes de nossa era, os sumérios construíram uma das mais importantes civilizações da antiguidade. Seus habitantes falavam uma língua isolada e sem parentesco conhecido com outras, chamada sumério. Esse idioma era escrito em caracteres peculiares, que foram chamados cuneiformes por causa de sua semelhança com pequenas cunhas. Sendo mais preciso, poder-se-ia dizer que esse idioma não era escrito, mas gravado, como já foi assinalado no capítulo anterior. Porquanto, os textos sumérios descobertos por escavações estão gravados em pedra. Quando se trata de monumentos ou estátuas, e em sua grande maioria em tijoletas, que eram gravadas em argila fresca, com um estilete de ponta triangular e depois deixadas secando ao sol. A civilização suméria se desenvolveu sem um governo central, mas composta por muitas cidades que se autogovernavam. Cada uma delas tinha seu próprio rei e suas leis locais. Todas elas tinham relações comerciais mais ou menos intensas com as outras, o que possibilitava um crescimento econômico e um desenvolvimento praticamente igualitário. Os sumérios denominavam o emprego de metais como o ouro, a prata, o cobre e o bronze. Cercados por desertos, mas habitando uma região cortada por 2 grandes rios, souberam explorar as terras com a prática da agricultura e suprir a eventual falta de chuva, com um avançado esquema de irrigação, captando água dos 2 rios que cortavam toda a região, o Tigre e o Eufrates. As principais cidades que despontavam no 2º milênio a.C. eram Erech, Uruk, Kish, Nippur, Larsa, Lagash e Ur. Eram prósperas cidades-estado, importantes centros econômicos e que praticavam o comércio com regiões distantes. Em torno de 2330 a.C., Sargon, oficial do rei de Kish, reúne uma tropa de nômades semitas, se revolta contra seu rei e funda a cidade-estado de Akkad. Depois de conquistar algumas cidades vizinhas, passa a dominar toda a Suméria e regiões circunstantes. Seu reino se transforma num império que chega a abranger a Síria,
a Síria e parte da Anatólia, atual Turquia. Em 2160, o poderio acadiano entra em declínio e acaba desaparecendo depois de seguidas derrotas que lhe são infligidas especialmente por povos das regiões de Zagros, atual Irã. A influência de Akkad sobre toda a Mesopotâmia foi de tal modo marcante que hoje se costuma falar em cultura sumério-acadiana. E, de modo particular, porque a língua acadiana, de tipo semita, acabou se tornando o idioma oficial de todo o Império, e o sumério permaneceu como língua escrita, erudita e literária, seguiu-se então um longo período de instabilidade de predomínio de uma ou outra cidade suméria sobre as demais, como aconteceu com Lagash, depois com Uruk, com Ur e com Larsa. Por fim, uma cidade até então de menor importância se impôs a todas as outras, Babilônia. Seu rei, Hammurabi, que governou de 1792 até 1760 a.C. Conquistou toda a Mesopotâmia e fundou um império que ultrapassava os limites mesopotâmicos. O maior legado que esse rei babilônico deixou foi, sem dúvida, o código de leis que regia seus súditos na época. Por meio desse conjunto de leis, é possível restabelecer os principais pontos da organização social, familiar, econômica e jurídica dos sumérios e dos babilônios, o que é exatamente o objeto central desse estudo. A história posterior da Babilônia pouco importa. Os historiadores modernos falam da decadência desse império depois da morte de Hammurabi. A dominação estrangeira durante séculos, o ressurgimento de seu esplendor com o rei Nabucodonosor, que governou de 1127 a 1105, seguido pelo domínio de Nínive, capital da Síria, reino situado mais ao norte, a montante do rio Tigre. O novo ressurgimento babilônico com os reis Nabopolassar, de 626 a 605, e Nabucodonosor II, de 605 a 562 a.C. E, finalmente, a queda definitiva e a conquista do território por Ciro, rei da Pérsia, em 539 a.C. Acredita-se que Hammurabi tenha nascido em torno do ano de 1810 antes de nossa era, e que tenha governado a Babilônia de 1792 a 1750. Na realidade, existem 3 datações do período de seu reinado calculadas pelos historiadores, de acordo com as informações astronômicas fornecidas por textos da época. De fato, segundo alguns, teria reinado de 1848 a 1806, segundo outros, de 1792 a 50, e uma terceira teoria coloca seu reinado entre 1728 e 1686 a.C. Hoje, a maioria dos estudiosos prefere a segunda datação, que vai de 1792 a 1750. Hammurabi herdou o trono da cidade-estado de Babilônia do pai, Simubalit. Nos primeiros anos de governo, Hammurabi concentrou seus esforços na fortificação da cidade, na restauração dos templos e na abertura de canais para pequena navegação e para a irrigação dos campos. Depois se lançou em campanhas de conquista, visando a ampliar seus domínios sobre a Mesopotâmia. Conseguiu seu intento, reunindo sob seu cetro todas as cidades-estado mesopotâmicas e dando início ao Império Babilônico. Implementou uma série de reformas, reorganizou o Estado e sua administração, incentivou a agricultura em larga escala, favoreceu o comércio, reordenou o panteão dos deuses sumero-babilônicos, mas não teve a ambição de ser venerado como uma divindade. Embora se mostrasse hábil administrador, parece que Hammurabi queria ser reconhecido como um rei justo, como um soberano que primava pela justiça e não somente aplicada, mas vivida em todos os segmentos da complexa sociedade babilônica, composta por etnias diferentes, por classes sociais bem distintas e por expressivo número de escravos. E foi exatamente nesse quesito que Hammurabi se destacou e se imortalizou na história, ao compor ou compilar o tão célebre código que leva seu nome e é objeto de estudo e análise nesse livro de Claude Herman Walter Jones.
E iniciando o capítulo 4, eu vou deixar ele para um próximo dia de leitura. Tá? Vou finalizar por agora. O capítulo 4 já é mais extenso, um pouquinho. E aí a gente já entra no 4 e no 5 e a gente começa a falar um pouquinho mais das leis do código. Tá certo? Então, este vídeo do Código de Hammurabi fica por aqui e até a próxima. Vamos lá.